Quando muitos acreditavam que a guerra entre Estados Unidos e Irã estava perto de chegar ao fim, Donald Trump anunciou que ela ainda irá durar pelo menos mais 4 semanas. Com o Irã lançando ataques de retaliação para todos os lados, atingindo até mesmo quem não estava na disputa, será que em breve veremos uma escalada da situação? Algo que possa resultar em uma possível terceira guerra mundial? Algo que até mesmo há muitos séculos já tenha sido profetizado, sendo só agora que nós conseguimos desvendar? Quem está por trás dessa profecia é Nostradamus, um nome bastante conhecido na internet. Michel de Nostradem foi um vidente e astrólogo francês que nasceu em 1503 e morreu em 1566. Ele ficou famoso ao lançar o seu livro Les Prophéties, no qual ele traz cerca de 942 previsões para o futuro, todas elas em forma de poemas. Como na época ele não podia deixar à vista que se tratavam de previsões, para não arriscar a ira da igreja, ele misturou várias palavras e até mesmo idiomas. Metáforas, símbolos, anagramas, francês arcaico, latim e referências mitológicas. Tudo isso pode ser encontrado em seus textos. É por isso que é tão difícil decifrar o que ele queria dizer. E é por isso também que suas previsões são abertas para várias interpretações. Supostamente, suas previsões mais famosas teriam previsto a Revolução Francesa, as 2 guerras mundiais, a ascensão de Adolf Hitler, além dos ataques de 11 de setembro. Agora, com o mundo à beira de uma nova guerra, todos os olhos se voltam mais uma vez para o Les Prophéties, tentando entender se Nostradamus previu, de algum modo, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele não citou diretamente o ano de 2026, porém, há sim várias de suas profecias sobre o fim do mundo, um enorme terremoto, mudanças climáticas e o início de uma nova guerra mundial. Tudo isso pode ser extraído dos textos de Nostradamus. Sobre uma possível terceira guerra mundial, ele disse: o anticristo em breve aniquilará os 3. 27 anos de sangue durarão sua guerra. Hereges, mortos, cativos, exilados, sangue, corpos humanos, água vermelha gélida. Mesmo que essa previsão dele cite diretamente o anticristo e uma guerra por vir, para os estudiosos essa ainda não é a profecia que está relacionada ao cenário atual. E isso nos faz perguntar: como está então esse cenário de fato? No dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos, ao lado de Israel, começaram uma grande operação de combate no Irã. Em sua rede social Truth Social, ao comentar os ataques contra o Irã, Trump diz: vamos destruir seus mísseis e arrasar a sua indústria de mísseis. Até o momento, mais de 100 iranianos já foram vítimas dos ataques, incluindo o próprio Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Os ataques ocorreram após semanas de ameaças de Trump, que prometia fazer uso da força militar caso o Irã não concordasse com um novo acordo sobre seu programa nuclear. Aliás, a justificativa dos ataques é justamente essa: garantir que o Irã não consiga desenvolver uma arma nuclear. Já pelo lado do Irã, eles seguem afirmando que esse nunca foi o objetivo deles. Com a morte de Khamenei, era de se esperar que a guerra chegasse ao fim e que o Irã não fosse retaliar os ataques, certo? Pois o que o mundo viu e está vendo é o completo oposto. Em retaliação aos ataques dos Estados Unidos e de Israel, o Irã tem lançado seus próprios ataques para todos os lados. Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait e mais. Os alvos dos iranianos têm sido todo e qualquer país que abrigue uma base militar norte-americana nas redondezas, sem se importar se aquele país é seu inimigo ou seu aliado.
Um desses alvos chegou a ser uma base britânica que estava no Chipre, o que por muito pouco não acabou arrastando também o Reino Unido para a guerra. Em declaração, Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, comentou dizendo que tomamos a decisão muito específica de não fornecer apoio aos ataques que ocorreram neste fim de semana. Deixamos claro que acreditamos que deve haver um processo diplomático, um processo de negociação. Mesmo tendo se recusado a entrar na guerra, pelo menos por enquanto, o Reino Unido, ao lado dos líderes da França e da Alemanha, emitiram um comunicado pedindo para que o Irã pare com esses ataques indiscriminados. No comunicado, eles pedem que o Irã pode pôr fim a isso agora. Eles devem se abster de novos ataques, abandonar o seu programa de armas e cessar a terrível violência e opressão contra o povo iraniano, que merece o direito de determinar o seu próprio futuro. Por enquanto, ainda não há nenhuma indicação de que esse conflito possa escalar para o uso de armas nucleares. Mas, ao mesmo tempo, ninguém sabe o que pode acontecer caso o Irã continue atacando para todos os lados, atingindo até mesmo quem não estava envolvido na disputa. É justamente por isso, por não saber o que pode acontecer, que muitas pessoas estão se voltando às profecias de Nostradamus. Dentre as profecias descritas em Les Prophéties, há menções ao grande conflito no Oriente, sangue no Golfo, fogo vindo do céu e o grande líder do Oriente cairá. Nenhuma de suas profecias usa a palavra Irã, pois na época ele se referia ao Irã como Pérsia. Com relação ao grande conflito no Oriente, ao longo dos anos já foram atribuídos vários significados a isso, como a Guerra do Golfo e as invasões do Iraque. Ainda assim, há quem acredite que atualmente estamos em mais um grande conflito no Oriente. Já com relação à parte que diz o grande líder do Oriente cairá, há vários líderes influentes que podem entrar nessa profecia. Quando Saddam Hussein foi morto, muitos diziam que era ele que Nostradamus se referiu. Mas agora, com a morte de Khamenei, o líder iraniano pode muito bem ser o grande líder do Oriente que acaba de cair. O fogo vindo do céu é talvez a parte mais fácil de interpretar. Desde que a guerra começou no final de fevereiro, há drones, mísseis, bombas e ataques aéreos de ambos os lados, sejam os lançados pelos Estados Unidos e Israel ou os contra-ataques do Irã. Mesmo assim, essas ainda não são as previsões de Nostradamus que as pessoas mais estão relacionando com os eventos atuais. Mas há uma profecia específica de Nostradamus, uma única linha, que está assustando muita gente. A profecia diz: 7 meses de grande guerra, pessoas mortas pelo mal, Rouen Evreux, o rei não falhará. Aqueles que acreditam e estudam intensamente as profecias de Nostradamus acreditam que este é um indício de que estamos muito perto de entrar em uma grande guerra de pelo menos 7 meses. E para quem estiver se perguntando, Rouen e Evreux têm origem na geografia francesa, lá do século XVI, ou seja, ainda é um enorme mistério como esses lugares estariam relacionados a lugares dos dias atuais. Isso significa então que estamos prestes a entrar nessa guerra de meses, a qual Nostradamus previu séculos antes? É aqui que entra a principal questão de tudo. É impossível termos certeza. Você se lembra de que no início deste vídeo eu citei várias das previsões certeiras de Nostradamus e que deram a ele a fama de maior profeta de todos os tempos? Acontece que muitas dessas previsões são um fenômeno que muitos chamam de viés de confirmação. O viés de confirmação diz respeito a quando você busca um significado de um acontecimento que já ocorreu, ou seja, é como se todas as previsões de Nostradamus só fizessem sentido depois de fatos que nós mesmos encaixamos para ser explicados com base nas profecias.
é uma espécie de interpretação forçada que induz a crença nas previsões. E é exatamente por isso que, ao mesmo tempo que há várias pessoas que realmente acreditam nas previsões e seguem tentando desvendar todos os códigos criados por Nostradamus, há também aquelas que desacreditam totalmente de tudo que ele tenha dito. O fogo vindo do céu pode ser uma bomba, assim como pode ser qualquer outra coisa. O grande líder do Oriente Morto pode ser Khamenei, assim como também pode ser qualquer um dos vários outros líderes do Oriente que morreram nos últimos 5 séculos. Se levarmos em conta as palavras de Trump, teremos pelo menos mais 4 semanas de guerra, além de um grande mistério sobre para onde essa guerra irá nos levar. Se a guerra durar 7 meses, muitos dirão que ele estava certo. Se ela terminar antes, então talvez este ainda não seja o momento dessa profecia. A verdade é que, pelo ponto de vista da ciência, ninguém sabe realmente como será o futuro, enquanto, pelo ponto de vista religioso, apenas Deus sabe o que irá ocorrer.